Meus irmãos, muito boa noite. Em mais uma quarta com Deus, esse tempo precioso que nossa igreja tem às quartas-feiras, chegando aí na sua casa, para que você conosco possa participar desse nosso culto, desse nosso momento, louvando ao Senhor, orando. Tempo muito especial. Nós sempre começamos com oração, faremos isso. Temos orado, por vários irmãos de nossa igreja, temos orado lá pela saúde do Big Deal, temos orado por nossos queridos, irmãos que sofrem esse tempo a dor do luto, temos pedido por nossa nação, por nosso país, e nós queremos dedicar esse primeiro momento agora da nossa palavra, orando ao Senhor, e eu te convido a orar comigo. Pai, muito obrigado por mais essa noite, esse tempo precioso na Tua presença, quando nos encontramos, ainda que virtualmente, mas podemos unir a nossa fé, a nossa comunhão, os nossos pensamentos sendo elevados ao Senhor, um verdadeiro culto que prestamos a Ti. Nesse tempo nós queremos interceder pelos nossos amados, queridos irmãos, que têm sofrido nesse tempo com enfermidade, que estão nos leitos hospitalares. Ó Deus, toque na vida de cada um dos Teus queridos. Nós temos uma rede de intercessão e tem muita gente orando pelos nossos irmãos. Nós suplicamos pela vida de cada um deles. Da mesma maneira, os que passam pela dor do luto, nesse tempo difícil, que o Teu Espírito Santo possa consolá-los e fortalecê-los. Nós suplicamos, ó Deus, pelos irmãos da nossa igreja, idosos, que não estão podendo cultuar juntamente conosco no templo. Nós sabemos o quanto isso faz falta para cada um deles, mas nós queremos pedir que o Senhor possa fortalecer a saúde, a fé dos nossos irmãos, e que eles saibam o quanto são amados por nós, o quanto eles são importantes para a nossa igreja e muito mais para o Senhor. Então nós pedimos que o Senhor possa abençoá-los, as suas famílias. Ó Deus, cure a nossa nação, seja para o nosso município, um novo governo que começará, que o Senhor possa estar no controle de todas as coisas. Nós entregamos a nossa cidade a Ti, ó Deus, e dá-nos nesta noite a Tua palavra, a fim de que sejamos alimentados pelo Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de podermos falar contigo, por causa da mediação de Cristo Jesus. Muito obrigado por essa graça, por essa bênção que nós temos, de termos o direito de nos dirigirmos ao Senhor. Oramos no precioso e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te apenas um dia da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, enchas cada um dos meus pensamentos, que a Tua presença e o Teu poder
Quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Oh, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Sejas meu universo, sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. De
Meus irmãos, hoje nós vamos para o segundo estudo desta nossa série conversando sobre a família. E hoje nós trabalharemos o tema, o indivíduo, a família e o evangelho. Este texto da palavra de Deus, ele está no contexto da mãe dos irmãos de Jesus indo a procurá-lo. E em Mateus 13 nós encontramos essa história de uma maneira muito, muito especial. Eles se apresentam como família de Jesus, e Jesus manda dizer a eles que eles deveriam aguardar um pouco, né? Estou só contextualizando. Então vem a grande interrogação de Jesus: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Que pergunta impressionante. Sobretudo vindo de alguém, filho de Deus, do Deus que criou a família, do Deus que instituiu a família, do Deus que valoriza a família, do Deus que disse que os filhos deveriam honrar pai e mãe, o Deus que abençoou o casamento. Então, ouvir Jesus, ou agora no nosso tempo, ler essas palavras de Jesus, isso pode nos causar alguma incompreensão, alguma dúvida. Por que Jesus teria feito isso, já que Maria era sua mãe? E seus irmãos estavam com ela. E aí Jesus faz uma pergunta, quase que podemos deixar dúvidas se realmente ele era filho de Maria, se aqueles eram seus irmãos, ou quem sabe alguma impressão de desvalorização da família. Será que Jesus teria feito isso? Ou essa teria sido a intenção de Jesus? Mais um texto que nós podemos pensar, em Lucas capítulo 14, versículo 24, o próprio Jesus falando: se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. É impressionante porque são textos que aparentemente contrariam tudo o que Deus pensa sobre vida familiar. O que nós precisamos entender, e por isso que nós escolhemos como título desse estudo, o indivíduo, a família e o evangelho, é o contexto que levou Jesus a proferir essas palavras, a esses conceitos que, em tese, não seriam esperados. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Se alguém quiser vir a mim e não aborrecer pai e mãe, a mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Qual seria o contexto que levou Jesus a fazer afirmações tão profundas, tão sérias, e que naturalmente afirmações que exigem de nós a busca de uma compreensão, para não imaginarmos que Jesus estivesse desvalorizando, desconsiderando a família? Como entender então isso? Como entender Jesus? A intenção dessa palavra de Jesus é testar nossas prioridades. Isso é importante que nós saibamos entender. Testar nossas prioridades. Jesus não está falando contra a família. Jesus está no diálogo com os seus discípulos, no processo do discipulado, no processo do ensinamento. Ele está testando as prioridades dos seus discípulos, as nossas prioridades. Por isso ele levanta essas questões, colocando até uma interrogação, né, que pode estar em nossa mente a respeito do valor da família, mas o que Jesus queria era testar as nossas prioridades, se as nossas prioridades seriam
as mesmas dele. E aí algumas interrogações: seria necessário relativizar tantos vínculos familiares? Quem é minha mãe e meus irmãos? Se alguém quer vir após mim e não aborrecer pai e mãe, a mulher, ao marido, a filhos e filhas, a irmãos e irmãs, não pode ser meu discípulo. Será que essa era necessário relativizar tanto? Não haveria um outro sentido nessa declaração? Os relacionamentos familiares são importantíssimos. Deus se agrada deles. Porém, o Evangelho está acima, inclusive, disso. O reino de Deus, o nosso compromisso com o Senhor. É nessa perspectiva que Jesus vai abordar as questões familiares. Para isso nós podemos entender, então, a importância que as nossas famílias têm para Deus. Que o respeito mútuo, o amor fraternal entre os familiares, o cuidado, o respeito. Isso é tão importante que Deus, para dizer, ou para mostrar, Jesus mostrar a prioridade do Evangelho, aí ele vai dizer assim: bom, isso é mais importante do que aquilo que deveria ser o mais importante para vocês, que são as relações familiares. Então, talvez precisaríamos procurar entender ou discernir algumas palavras de Jesus, né? Mateus capítulo 15, versículos 18 e 19, se você está aí na sua casa, com a sua Bíblia ou com a sua Bíblia aí no smartphone, eu gostaria que você abrisse a palavra, Mateus capítulo 5, os versículos 18 e 19, vão nos dizer assim: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. O que Jesus está falando? Da nossa natureza pecaminosa, enquanto indivíduos. Só que a nossa individualidade, ela está dentro de um contexto familiar. As nossas famílias são compostas de pessoas também com as mesmas tendências, com as mesmas fraquezas. As nossas famílias, que são compostas de pessoas pecadoras, elas precisam estar debaixo da graça de Jesus, do domínio do Evangelho. Os valores do reino de Deus precisam ser os valores da nossa vida como indivíduos e da nossa família. Então, olhar para dentro de nós é importantíssimo. Reconhecer quem somos, confrontar os processos destrutivos que permeiam o nosso interior. São exercícios importantes que precisamos fazer, né, olhando para dentro, né, Jesus mostrando como é o nosso interior, deixando muito claro que esse nosso interior não é diferente, né, do interior de cada membro de nossa família, e com isso mostrando que nós, embora tenhamos ou devamos cuidar muito bem da nossa família, das nossas relações familiares, nós não somos suficientemente fortes ou não somos aptos para uma vida diante de Deus, se não for por meio do Evangelho, dos valores, dos conceitos do Evangelho. João capítulo 19, ainda, ouvindo Jesus, as palavras do Senhor Jesus, o capítulo 19, o versículo 27. E ao discípulo, aí está o seu filho. E ao discípulo ele disse: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua família. Qual é o contexto? A crucificação de Jesus,
e o apóstolo João estava diante da cruz, a Maria, sua mãe, também. E Jesus então diz a João e a Maria: aí está o seu filho, aí está a sua mãe. Ele, Jesus, resgatando o sentido e a importância da família. Jesus estava voltando para o Pai. E assim ele vai dar àqueles dois os laços familiares, embora não fossem consanguíneos, mas os laços que deveriam permear uma família, né? Um filho cuidar da mãe, a mãe cuidar de um filho. E ele está tratando de irmãos em Cristo, né? De pessoas que o seguiram e o seguiram até a cruz. Pessoas, tanto Maria, sua mãe, quanto João, o apóstolo, que o reconheceram como Senhor e Salvador. Então, ele está dizendo assim: vocês precisam ser família. E aí ele, como se ele passasse a sua filiação, né, para com Maria, a João. E fizesse isso com Maria também, para que Maria pudesse receber o apóstolo como um filho, e o apóstolo receber a Maria como uma mãe, e viver e ter o cuidado mútuo de uma família, das relações familiares. Então, em nenhum momento Jesus desprezou a família, em nenhum momento Jesus quis dar à família um plano sem importância. O Evangelho, meus irmãos, não nos tira da família. Antes, acrescenta a ela uma família maior, que é a família da fé. Por isso que nós, como igreja, nos chamamos de irmãos. Esse tratamento gostoso, fraterno, de tratarmos os membros de uma comunidade cristã, vou dizer assim mais especificamente, né? A nossa igreja, por exemplo, né? Esse tratamento de irmãos é um conceito ampliado de família. Família mesmo. Então, além de eu ter o meu núcleo familiar, minha esposa, meus filhos, é importante. A minha nora, a minha neta, é importante nós entendermos que a nossa família foi ampliada. No dia em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos unimos a uma comunidade de fé. E nós não fazemos parte dessa comunidade como num clube, como num clube de serviços ou um clube social. Não. Nós fazemos parte de uma família, que é a família de Deus. Então, a minha família de sangue, ela continua a ser família de sangue, ela deve ter o mesmo cuidado que Deus e a importância que Deus deu a ela, só que a ela é acrescida a família da fé. Por isso que nós precisamos entender, né, o indivíduo, a sua família e o Evangelho que vai abraçar tanto o indivíduo quanto a família. Então, para podermos discernir as palavras de Jesus, precisamos entender então que devemos abraçar o excluído, o solitário, o abandonado, resgatar a dignidade de suas vidas. Não há lugar para egoísmo no seio do povo de Deus. Ou seja, o que importa é a minha família e os meus. Não. É claro que eu quero e eu luto pelo bem da minha família, mas eu não posso deixar de amar, de servir e de ser alguém que contribua para o bem-estar da família e igreja. E que a minha família seja uma bênção para a família e igreja. Essa é a vontade de Deus. Foi isso que Jesus quis dizer. Quem é minha mãe e meus irmãos? Ele não estava desprezando Maria como sua mãe, nem os seus irmãos. De maneira nenhuma, pelo contrário. Além de reconhecê-los, ele estava colocando a sua família nessa condição também de comunidade de fé, da família cristã, da família de Deus. É preciso, irmãos, enxergar além da própria estrutura familiar,
para não se tornar egocêntrico. Nós não podemos olhar só para a nossa estrutura familiar. Às vezes cometemos esse erro, né? Não são, e todos nós, inclusive eu, nas nossas reuniões de oração, às vezes vamos fazer pedidos e o que vem à mente? A nossa família. É errado isso? Não. Só é errado quando só vem à mente o nosso núcleo familiar. Os nossos problemas, os nossos desejos, as necessidades de resposta, o cuidado de Deus. Então, quando nós focamos a nossa vida cristã ou o nosso relacionamento com Deus absolutamente fechado para a nossa família, então nós estamos sendo egocêntricos. Jesus não foi egocêntrico. Não foi. Por isso ele perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos? Por isso ele disse: olha, quem quer me seguir vai ter muitas vezes que aborrecer pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, senão não poderá ser meu discípulo. Jesus não está desprezando família. Jesus está tirando o egoísmo da nossa vida. Ou seja, se tem para os meus, está ótimo. Se tem bênção para minha casa, então eu não me preocupo com a casa dos outros. Se tem saúde na minha casa, eu não me preocupo com a enfermidade da família dos meus irmãos. Se tem comida na minha casa, eu não me preocupo com a falta de comida na mesa dos meus irmãos. Se tem paz na minha casa, eu não me preocupo com a falta de paz na casa dos meus irmãos. Não é esse o conceito do Evangelho. Por isso que o Evangelho ele é maior do que até mesmo o conceito do núcleo familiar. Então nós precisamos entender, enxergar além, ensinar os nossos filhos também, a que eles possam olhar além, para que eles não sejam egoístas, para que eles não aprendam conosco a recorrer a Deus só para ter os seus desejos e até mesmo as necessidades satisfeitas. Mas eles precisam também olhar além. Por isso é importantíssimo nós plantarmos dentro da nossa casa visão missionária. Por exemplo, nós somos uma igreja livre, mas há milhares de irmãos nossos, da nossa família cristã, sofrendo perseguição, prisão, açoite, e nós não podemos achar que se nós estamos sendo privados de qualquer tipo de privação e perseguição, é como se Deus tivesse decidido olhar para nós com um carinho maior do que olha para os demais. Não é assim, meus irmãos. Nós somos chamados a sermos uma família missionária, que olha para fora, olha além, olha com os olhos de Deus, que olhou o mundo inteiro, não olhou só o seu núcleo familiar. É por isso que Jesus vai dizer de uma forma muito clara: pois aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus falou que Maria não é sua mãe, nem seus irmãos. Não, ele não falou. Ele acrescentou. Ele disse: além deles, quem fizer a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É impressionante que ele não está denegrindo ou desprezando a sua família, ele está ampliando o conceito de família. Ele está dizendo o seguinte: olha, além desses da minha família sanguínea, eu tenho uma família maior. Essa família maior tem uma marca: fazer a vontade de Deus. Essa família maior tem uma marca, né? Se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como Salvador, um caminho, verdade e vida, o único mediador entre Deus e os homens, olhar para aquilo que Deus tem, para os mandamentos do Senhor e procurar andar na presença do Senhor. Essa é a minha família. Por isso que as nossas famílias não podem abrir mão da família igreja. Por isso que nós não podemos cair no erro de vivermos longe da comunhão da família igreja, do corpo de Cristo.
porque esse não é o propósito de Deus. Por isso que nós não podemos nos enclausurar nas nossas questões familiares e, tendo os nossos problemas resolvidos, não nos envolvermos com o corpo de Cristo, com a família de Deus. Por quê? Porque aquele que faz a vontade de Deus, então esse é a família de Deus. Disse Jesus: é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Então olha aí para a sua família, meu irmão. Você, sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. Olhe para hoje, para o seu envolvimento com a igreja, para o seu envolvimento com a família de Deus. O seu envolvimento, qual tem sido o seu envolvimento com a família de Deus? Se dependesse da sua vida, da sua família, como estaria a saúde da família de Deus, espiritual? Como estaria a comunhão na família de Deus? Como estaria a visão missionária, o investimento no reino da família de Deus? É preciso que eu e você, que nós olhemos além do nosso contexto familiar. Porque o evangelho que nos alcançou, pelo qual nós fomos salvos, nos agregou a uma outra família, ou agregou outros à nossa família. Que são as pessoas que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, vivem em comunhão, proclamam o reino de Deus, ajudam-se mutuamente, oram uns pelos outros, se alegram com os que se alegram, choram com os que choram. Este é o relacionamento saudável do indivíduo, da família e do evangelho. O segredo é fazer a vontade de Deus. Este é o segredo. O segredo para fazer parte da família de Deus é fazer a vontade da família de Deus. Nosso Pai que está nos céus. E isso inclui honrar pai e mãe, cuidar dos filhos com amor, construir famílias integradas e viver uma vida de amor e serviço. Em nenhum momento Deus diz que você tem que se dedicar à família e igreja e abrir mão da sua família, no sentido de não honrar pai e mãe, não ser fiel à sua esposa e seu esposo, tratá-la bem ou tratá-lo bem, de não tratar os seus filhos com respeito, com amor, com responsabilidade. Em nenhum momento Deus e o Senhor Jesus quis ensinar isso ao fazer algumas colocações que, fora de um contexto, podem colocar dúvidas em nossa mente. Mas em nenhum momento. O segredo da família de Deus é fazer a vontade de Deus. Quem procura fazer a vontade de Deus faz parte da família de Deus. Então, nós precisamos primeiro entender que privilégio é esse. Que honra Deus nos deu. Você sabe que a sua família não é perfeita. A minha também não. Você não pode esperar na sua família e igreja uma família perfeita. Não existem famílias perfeitas, não existem igrejas perfeitas. Quando você tem problemas em família, alguma coisa te entristece, o que você faz? Se você amar a sua família, você não vai largar a sua família por causa disso. Você não vai abandonar os seus filhos porque eles te entristeceram. Não vai abandonar o seu esposo ou a sua esposa porque vocês estão entristecidos. Não. Assim é a igreja. Você não vai abandonar a sua igreja porque um momento ou outro você não está feliz, alguma coisa te entristeceu. Isso é família, gente. Isso é família. Isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é família. Isso é família. É mais ou menos como nos votos conjugais. Na alegria e na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde, na enfermidade. E não é até que a morte nos separe, é até que Cristo chame a sua presença. Então, como igreja, e eu agora vou particularizar a nossa primeira igreja batista de Paulo, nós somos uma família, com qualidades,
com defeitos, com momentos maravilhosos, com momentos tristes, com grandes vitórias, com aparentes derrotas. Família! Mas nós continuamos a ser família. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós, nos lavou dos nossos pecados, nos livrou da condenação. Ele nos uniu em Cristo Jesus e colocou em nós, o Pai colocou em nós o seu Espírito. E esse Espírito que habita em nós, na minha vida, na sua vida, é o que nos faz uma família chamada família de Deus. Amemos essa família. Amemos a nossa querida igreja em quaisquer circunstâncias. Porque esse é o propósito de Deus para a família. Para a família nuclear, para a família consanguínea e para a família da fé. Isso é tão maravilhoso, né? Nós passamos a ter, sabe aquele negócio? Cada família tem seu cheiro, né? Cada casa, cada igreja tem seu cheiro, cada família, comunidade tem a sua cara, a sua característica, o seu cheiro, todas elas importantes, todas elas valiosas. Isso é maravilhoso. Isso é o reino de Deus, isso é o Evangelho, isso é família de Deus. E eu quero encerrar, meus irmãos, com muita alegria por amar a família de Deus, dizendo que nós precisamos, primeiro, ter a certeza que estamos debaixo do Evangelho, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a nossa família foi alcançada pelo Evangelho. Se não foi, nós precisamos orar e trabalhar para que isso aconteça. Alcançados pelo Evangelho, precisamos amar a nossa família, cuidar bem, respeitar, honrar. Se nós fomos alcançados pelo Evangelho, nós fomos agregados a uma família maior. Recebemos outros irmãos que são família. E precisamos amá-los, honrá-los, respeitá-los e honrar essa família chamada igreja. Honrar, amá-la, respeitá-la, doar-se por ela, porque essa é a vontade de Deus. E eu encerro o estudo de hoje, voltando ao tema, o indivíduo, a família e o Evangelho, dizendo, olha, esse indivíduo é você. Eu pergunto, como está a sua vida com Deus? Como você está cuidando da sua família nuclear? E como você está cuidando da sua igreja, da sua família da fé? Em segundo lugar, essa família é a minha família e a sua família. Sabe, Deus quer fazer da nossa família uma bênção. Ele não só quer abençoar a nossa família, como Ele tem abençoado, mas Ele quer que a nossa família seja uma bênção. Quando Deus chamou Abraão, Ele disse, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te enviar, e você será uma bênção. Ele não só disse que ia abençoar, Ele disse que ia abençoar Abraão, a sua esposa e a sua família. Mas o propósito maior era esse. Ele falou assim, você será uma bênção. Ou, se tu uma bênção. A pergunta é, a nossa família tem sido bênção para outras famílias? A nossa família tem sido bênção para a igreja? A contribuição que a minha família dá em todos, a minha família, para o desenvolvimento da igreja, tem sido real, relevante, abençoador?
Eu sei que você espera que a igreja abençoe a sua família, isso é legítimo. Mas a maior pergunta deve ser: a minha família abençoa a igreja? Eu, a minha esposa, os meus filhos, com os nossos dons espirituais, com a nossa inteligência, com o nosso talento, com o nosso tempo, com a nossa capacidade, com os nossos recursos, com a nossa saúde, a nossa família abençoa? E por último, o Evangelho. Tudo isso será possível se a nossa família estiver recheada dos valores do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho capacita a nossa família a ser bênção. O Evangelho nos purifica de todo pecado quando nos rendemos a Jesus. O Evangelho abre a nossa mente. O Evangelho nos coloca no seio de uma outra família, que é a igreja. E esse relacionamento maravilhoso, ele é ampliado. Que coisa maravilhosa a igreja, gente. Quantas famílias são socorridas pela igreja? Quantas famílias socorrem a igreja em suas necessidades? Quantas vezes irmãos se unem para ajudar o outro? Isso é uma riqueza extraordinária, da qual nós não podemos abrir mão. Que coisa linda essa comunhão, um ajudando o outro, né? Orando uns pelos outros, servindo uns aos outros, socorrendo uns aos outros. Que coisa linda tem sido nesse momento difícil que nós estamos vivendo, é ver essa rede de intercessão nos nossos grupos do WhatsApp, todo mundo perguntando como está um irmão, como está uma outra família, trocando informações, trocando pedidos de oração, intercedendo, orando, as células orando. Que coisa linda, porque nós somos uma família regada pelo Evangelho. E essa é uma riqueza indispensável para as nossas vidas. A minha oração é que você, enquanto indivíduo, já tenha sido alcançado pela graça de Jesus e você então faz parte da família de Deus. O meu desejo é, enquanto família, a sua família resgatada pelo Evangelho, pelo poder de Jesus, possa ser uma bênção na igreja onde você está servindo ao Senhor, na nossa igreja, ou se você é de outra igreja. A minha oração é que o Evangelho possa inundar a nossa vida e a nossa casa da bênção de Deus e dos valores do reino de Deus. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa igreja, a nossa família. Amém.